Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Agatha, eu sou estudante de medicina da Federal. Eu fui aprovada agora no SISU 2022 e eu vim aqui falar um pouco sobre como era o meu método de estudo. Na verdade, uma parte dele, né? Que eu chamo de o básico bem feito. Na verdade, foi eu que nomeei esse método e eu vim aqui explicar um pouco mais sobre como ele funciona. Então, assim, o que é o básico bem feito? O básico bem feito é a construção da base para adquirir conhecimento. De que modo você vai fazer isso? Se fosse para resumir, equilíbrio entre teoria e exercício. Tá, Agatha, mas como eu vejo a teoria, de que forma eu faço os exercícios, como eu vou equilibrar essas duas coisas? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender. O que eu vou explicar aqui não é só para pessoa que está começando a estudar agora, que quer criar uma base dos conteúdos. O que eu vou explicar aqui é para aquela pessoa que, por exemplo, tá lá no segundo ano de cursinho e nunca entendeu zoologia, por exemplo, que tá no segundo ano de cursinho e tem uma lacuna em alguma matéria. Então, assim, esse método que eu vou explicar aqui, essa forma de estudar, ela não só é aplicada, é aplicável no início do estudo, como também ao longo de todo o processo, porque toda pessoa tem aquela matéria, aquele conteúdo que tem mais dificuldade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre tive muita dificuldade com eletrodinâmica e com eletromagnetismo, porque na escola, durante o ensino médio, na verdade no terceirão, eu fiz o terceirão meio corrido. E o professor não deu conta de passar pra gente esse conteúdo de uma forma completa e plena, né? Então, eu saí do ensino médio com essa lacuna, com essa deficiência, né, entre aspas. E depois que eu entrei no cursinho, eu tive muita dificuldade para conseguir aprender esse conteúdo. Então, essa dificuldade, assim, meio que me acompanhou até o final do processo, entende? Então, todo aluno, todo vestibulando tem aquela matéria, aquele assunto que é a pedra no sapato. E serve para isso também, esse método serve para isso. Porque quando você tá com uma dúvida, quando você tem alguma lacuna em alguma matéria, você precisa fechar essa lacuna. E para conseguir fechar essa lacuna, você precisa meio que iniciar todo o processo do início, que é o que eu vou falar um pouco aqui agora para vocês. Então, assim, de início, o que é o básico bem feito? Construção de conhecimento. É a base de todos os conteúdos. Equilíbrio entre teoria e questões. Agatha, de que forma eu vejo a teoria? Olha, existem várias formas de você conseguir ver a teoria, olhar a teoria, estudar a teoria. De que forma, quais formas são as mais comuns? Videoaula, ou aula de cursinho presencial, ou videoaula de alguma plataforma online, ou videoaula no YouTube, que tem muita videoaula boa também. Resumos, porque aqui eu não vou só falar de ver o conteúdo. Eu vou falar de ver o conteúdo e de gravar ele, porque senão não tem lógica nenhuma você só ver o conteúdo. Você precisa gravar ele e absorver ele. De que forma você pode fazer? Resumo, videoaula, material didático e flashcard. Material didático, eu vou falar o que eu utilizava. Eu utilizava uma plataforma online chamada Estratégia Vestibulares, que você já deve ter ouvido falar, que era, assim, eu gostei muito daquela plataforma, porque eu era aluna de um cursinho presencial, só que eu não frequentava muitas aulas, porque eu sentia, não tô falando mal de cursinho presencial, que como eu já tinha uma boa base, agora no final da minha preparação, eu não via mais por que ficar, por exemplo, 4 horas em sala de aula, sendo que eu já tinha visto aqueles conteúdos que os professores estavam passando na sala de aula. Então não era mais proveitoso para mim. Eu preferia ficar em casa, assistir uma videoaula de meia hora ali no 2.0 e depois eu ia para a série de exercícios. Era algo mais proveitoso para mim. Então, essa foi a vantagem do estratégia para mim, porque ali eu já via videoaula daquele assunto e já abria o material didático deles, que era assim, super completo, porque algo que eu sempre busquei muito desde o início da minha preparação era o material completo, né? E eu tenho um material físico, só que não é deles, é da Anglo. Eu não sou de São Paulo, eu nunca fiz cursinho lá, só que um dos cursinhos presenciais que eu fiz usava o material didático da Anglo, então eu tenho esse material aqui comigo e eu estudava com ele.
mas eu usava muito mais o material do Estratégia, que ele é bem completo também e tem até algumas coisas a mais do que o ângulo. E beleza, eram esses dois materiais didáticos que eu usava pra olhar a teoria, pra absorver a teoria. Flashcard eu fiz bastante, resumo eu fiz bastante pra conseguir gravar. Só que, por exemplo, resumo não é algo que o pessoal tem muito preconceito, né? Mas só que não adianta você, por exemplo, meu bloco de estudo é de 2 horas, então eu vou pegar 1h30 pra fazer resumo e na outra meia hora eu vou fazer exercício. Não, isso não é proveitoso, isso não é uma forma eficiente de se estudar. Mas, por exemplo, o que eu fazia? Eu ia lá assistir uma videoaula, depois eu ia para o material didático, depois eu pegava uma folhinha, fazia um resumo e colava na parede. Só que o resumo não ficava colado na parede ali durante 5 meses. Não, era algo rápido, algo de 1 mês no máximo. Depois eu já tirava todos aqueles resumos, já colocava outros ali na parede, tava sempre cheio de resumo aqui na minha parede. Porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu aprendo basicamente olhando, sabe? Vendo muito resumo, muita coisa ilustrativa, e isso era de muito proveito pra mim. Então foi algo que me ajudou bastante. Então, assim, todo método de estudo é válido. Eu não tô atacando nenhum método de estudo aqui. Todo método de estudo é válido desde que ele funcione pra você. Por isso que eu tô dando várias dicas, várias formas de se conseguir absorver o conteúdo, né? Então, assim, videoaula no YouTube, alguma plataforma, tem muita coisa de graça aí na internet que é ótima também. Não pense que tudo que tá no YouTube é ruim, tem muita coisa boa, eu estudava bastante pelo YouTube, inclusive. Videoaula, material didático, o que você tiver, o que você conseguir adquirir, vai ser ótimo, de ótimo proveito. Resumo e flashcard. Esses foram os que eu usei e os mais famosos aí, né? E os principais também. Não precisa de muita coisa além disso. É algo básico e que funciona. Beleza, vi a teoria. E agora? Exercícios. Então, assim, os exercícios você vai fazer como forma de certificação. Você vai se certificar de que você entendeu a teoria, de que você entendeu aquele conteúdo, de que você absorveu bastante aquele conteúdo. Então, você vai sentar, tem vários bancos de questões na internet, tem muitos simulados, tem muitas provas anteriores de todos os vestibulares. E se aqui você for fazer o Enem, não faça só as provas do Enem. Priorize as provas do Enem. Mas agora, por exemplo, Agatha, eu já fiz todas as provas do Enem esse ano e eu vou deixar para refazer elas lá no final do ano, só que até lá eu queria ficar fazendo alguns simulados que não fossem só do Enem. Super válido. O FPR, FUVEST para treinar o nível de questões um pouco mais avançado. O que mais? Unicamp, a Estadual do Rio de Janeiro, o FPR eu já falei, né? Qual outra? Federal do Mato Grosso do Sul. Enfim, tem vários vestibulares aí tradicionais do país que são ótimos também. Se você tiver tempo, faça. Eu aconselho que você faça. Então, assim, tem vários bancos de questões. No Estratégia, que eu gostava bastante de Estratégia, porque no final de cada aula tinha lá uma lista de questões que eles disponibilizavam. E, além disso, não tente fazer... Em material didático, a maioria também tem, né? E não tente só fazer os assuntos fáceis. Tente fazer um pouco dos fáceis, um pouco dos médios e um pouco dos difíceis. Porque assim você vai construindo o conhecimento em etapas, sabe? Então, assim fica mais fácil também de você ir adquirindo conteúdo conforme você for absorvendo aquele assunto, né, que você está estudando. Então, assim, viu a teoria? Vai para os exercícios. Além dos exercícios que você fará depois de ver os conteúdos, você também pode separar ali um sábado, um domingo, por exemplo, para fazer um simulado à parte. Então, eu vou sentar aqui agora, vou me desligar de tudo, as próximas 4 horas eu vou passar fazendo a prova da UFPR. Pega a prova da UFPR e faz. Mas eu tenho a prova, eu quero fazer todas as provas do Enem agora no começo do ano, pra lá no final do ano, quando estiver mais perto da prova, eu refazer todas elas de novo. Super válido, eu fiz isso. E não, você não memoriza as questões, se você não fizer ela todos os dias, né? Mas você não memoriza as questões e é super válido, porque agora você tem uma bagagem de conteúdo. Quando você chegar no final do ano, você vai estar com uma bagagem super, super completa e vai ser uma experiência bem diferente. E você vai conseguir ver a sua evolução também. Então, outra dica é para você
anotar os seus desempenhos. Então, faz uma lista no computador ou coloca uma lista, sei lá, colada na parede ali do lado da sua mesa de estudo para você ver essa evolução, porque é legal, sabe? Você saber que tá chegando em algum lugar. Então, veja a teoria, veja os exercícios, faça uns simulados ali de vez em quando. Se você tá começando a pegar a base agora, eu não aconselho você a fazer, por exemplo, 2 simulados por semana. Desculpa. Mas um por semana ou um a cada 2 semanas já é válido, já é muito bom também. Mas, se você já tem uma base boa ali dos conteúdos, eu recomendo que agora no começo você faça pelo menos um por semana. Mas o que acontece? Nas duas situações, se você está construindo a base ou se você já tem uma base, a partir da metade do ano, eu aconselho que você aumente a frequência dos simulados, porque vai estar chegando perto da prova, aí você já vai ter absorvido a maioria dos conteúdos, você já vai ter aprendido a maioria dos conteúdos. Então eu aconselho que você aumente a frequência que você vai fazer esses simulados. E é basicamente isso. Um equilíbrio quase que perfeito entre teoria e exercícios. E outra parte agora importante. Agatha, como eu vou organizar o meu tempo? Eu vou focar mais em teoria? Vou focar mais em exercício? Calma. No começo, você vai fazer meio que 50% e 50%, porque você vai estar construindo ali uma base. Você, por exemplo, nunca viu botânica. Como é que você vai fazer 100 exercícios de botânica sem ter entendido, sem ter visto esse conteúdo na vida, entende? Não tem como. Então, no começo vai ser mais um equilíbrio. Só que, por exemplo, quando você chegar lá por junho, julho, você já vai ter uma base daquele conteúdo. Então, não adianta você ficar, por exemplo, vendo 2 horas de material didático ou vendo 2 horas de videoaula, sendo que você já absorveu aquele conteúdo, você já sabe aquilo que o professor tá falando. Então, assim, na hora que você chegou no nível de, cara, eu consigo dar aula sobre esse assunto, desculpa a gíria, eu consigo dar aula sobre esse assunto, você vai começar a fazer mais questões do que teoria. E como é que você vai analisar isso? Fazendo uma autoanálise. Então, assim, você vai pegar a sua lista de simulados, vai pegar a sua quantidade de acertos das questões que você fizer e vai fazer uma autoanálise. Ah, de 60 questões, eu acertei 52. Então, tá no nível legal, dá pra eu começar a fazer mais exercícios do que ver a teoria. Agora, sim, se você pegou uma lista de conteúdos e fez lá 60 questões e acertou 35, 40, 45, 50, é algo que você, por exemplo, tem alguma lacuna ali e precisa preencher essa lacuna. Aí talvez você precise voltar lá do começo, ver um pouco mais da teoria, fazendo os exercícios, depois voltar um pouco na teoria, para construir essa base sem deixar lacunas. E, além disso, é legal você definir uma meta. Por exemplo, até junho eu quero ter visto todos esses conteúdos. Por que eu digo isso? Porque de junho até novembro, que é a prova do Enem, né? Que eu digo ali o maior vestibular do país, né? Mas se você fizer outro vestibular, também vai ser ali na mesma época. Então, assim, de junho até novembro vai ter muito tempo para você conseguir preencher as lacunas, porque você não vai ter passado por todos os conteúdos sem ter ficado em dúvida sobre algum assunto específico ou algum conteúdo ali, alguma matéria em específico. Então, assim, estabeleça uma meta, não coloque essa meta lá para outubro, porque vai estar muito perto da prova e você não vai conseguir rever os seus erros, mas estabeleça essa meta para você conseguir rever os seus erros e para evitar as lacunas e os abismos aí, né? Para evitar possíveis erros na prova. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro esse meu método de estudo. E me siga lá no Instagram, porque todo dia eu tô postando dicas lá, várias dicas, tô abrindo caixinha todo dia para responder as perguntas de vocês. E se inscrevam no canal, deixa o like aqui embaixo e um comentário também para me ajudar. E além disso, eu tenho o cupom de desconto no Estratégia Vestibulares, é Agatha Silva, tudo em caixa alta. Eu vou deixar ele aqui embaixo também para vocês darem uma olhada lá nos pacotes para ver se agrada a vocês ali, né? Então é isso, muito obrigada e bons estudos!